Olá, quinto ano, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de república, tá? E hoje nós vamos aprender como foi que Getúlio Vargas chegou ao poder. Primeiro, antes de tudo, eu queria lembrar vocês o que nós falamos na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre as indústrias, falamos sobre a modernização, falamos sobre as reformas nas cidades, falamos até também sobre a chegada do futebol ao Brasil, falamos como era o trabalho nas indústrias. Tudo isso aconteceu no início da República. O período desde a proclamação da República até o ano de 1930, nós chamamos de Primeira República. A partir de 1930, nós vamos ter o governo de Getúlio Vargas, que foi um presidente do Brasil que ficou no poder durante 15 anos. Então, de novo, de 1889, que é o ano da proclamação da República, até 1930, nós tivemos a Primeira República. Depois, o governo do Vargas, ok? Então, nessa Primeira República, o que acontecia na política? Eu tinha uma política chamada Política do Café com Leite, que era uma política em que Minas Gerais e São Paulo se ajudavam para eleger o presidente que eles queriam para o Brasil. Então, por exemplo, digamos que eu represento São Paulo e o professor David representa Minas Gerais, tá? Eu e ele vamos fazer uma associação. Lembrando que eu sou São Paulo, o professor David é Minas Gerais. Eu falo assim, professor David, vamos fazer um acordo. Essa eleição, o senhor ajuda a eleger o meu candidato, o candidato de São Paulo, e na eleição que vem eu ajudo a eleger o seu candidato, o candidato de Minas Gerais. O que o senhor acha? O senhor topa? Aí ele fala, top, professora, vamos lá, então. Aí a gente fez essa associação. Essa associação minha com o professor David, São Paulo com Minas Gerais, é chamada de Política do Café com Leite, porque São Paulo era o grande produtor de café e Minas Gerais um grande produtor de leite. Beleza? Então, era isso que acontecia na Primeira República. Vai chegar um momento que eu e o professor David vamos brigar. Vai chegar um momento que um não vai ajudar o outro, tá? E é nesse momento que vai acabar a Primeira República. Como é que a gente vai brigar? Quando chegar perto das eleições de 1930, o professor David vai falar assim, olha, professora Micaela, agora é minha vez, né? Agora é a vez do meu candidato se eleger, vamos lá? Aí eu falo, não vou te ajudar. Eu vou ter o meu candidato, vou ajudar o meu candidato, você que se vire com o seu. Então, quebra o nosso acordo. Minas Gerais fica sozinho, sem a ajuda de São Paulo, tá? E aí, o que acontece? São Paulo vai em busca de outras ajudas. Vai em busca de ajuda no Rio Grande do Sul, em busca de ajuda na Paraíba, e faz uma aliança liberal contra São Paulo. Eles escolhem lá um candidato chamado Getúlio Vargas. Então, olha só, o professor David, que representa Minas Gerais, chateado comigo, porque eu não ajudei ele na eleição de 1930, vai em busca de outros amigos para ajudar ele. Aí ele busca a ajuda do Rio Grande do Sul e da Paraíba, principalmente. Eles formam um grupinho chamado Aliança Liberal. E aí eles vão escolher um candidato. Esse candidato vai ser Getúlio Vargas, tá? E o vice do Getúlio Vargas na época era o João Pessoa. São Paulo, que sou eu, vou escolher um outro candidato chamado Júlio Prestes. Aí tá. Vem as eleições. O que acontece? Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. Quem ganha? A ideia era que Getúlio Vargas ganharia, porque tinham vários estados associados. Porém, quem ganha é Júlio Prestes, o candidato de São Paulo. Vocês acham que Minas Gerais ia aceitar essa vitória do Júlio Prestes? Minas Gerais falou assim, eu não aceito. E a Aliança Liberal fez o quê? Deu um golpe antes do Júlio Prestes sentar na cadeira da presidência. A Aliança Liberal deu um golpe, colocou Getúlio Vargas, que era o candidato deles na presidência do Brasil. E assim Getúlio Vargas se tornou o presidente do Brasil em 1930, por meio de um golpe dado pela Aliança Liberal, tá? Se eu perguntar em prova quais estados formavam essa Aliança Liberal, o que vocês vão me dizer? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, tá? Quem era o candidato da Aliança Liberal? Getúlio Vargas. Quem era o candidato de São Paulo? Júlio Prestes. Por que São Paulo e Minas Gerais brigaram?
porque São Paulo não ajudou Minas Gerais nas eleições de 1930. Beleza? E assim vai se iniciar o governo do Getúlio Vargas. Bom, então essa página aqui, ela fala tudo isso que eu expliquei para vocês. Aqui é uma imagem do Getúlio Vargas indo para o Rio de Janeiro tomar o poder. Na época, o Júlio Prestes, que foi o que ganhou a eleição, ainda não tinha assumido a presidência. Ele só assumiria no ano seguinte, né? Em janeiro do ano seguinte. Na época, quem estava na presidência era o Washington Luiz. Então, o Júlio Prestes, que foi quem ganhou a eleição, nem chegou a assumir a presidência, porque a Aliança Liberal deu o golpe antes. O que acontece? A Aliança Liberal, como justificativa, falou que a eleição havia sido fraudada, ou seja, que São Paulo havia roubado nas eleições, tá? Aqui na outra página, nós vamos ter algumas características do governo Vargas, ou seja, como foi o governo do Getúlio Vargas. Primeira coisa que vocês têm que saber é que o Getúlio Vargas ele fez um governo autoritário. O que é um governo autoritário? É um governo que não tem tanta participação popular, que o presidente concentra todo o poder nas suas mãos, que o presidente manda em tudo, tá? Tanto que logo que ele assumiu, ele fechou o Congresso. O Congresso é onde ficam todos os políticos que votam as leis, que decidem tudo. Então, ele fechou o Congresso e falou que ia governar sozinho. E também ele nomeou para os estados pessoas da confiança dele. Por exemplo, na época que o Vargas era presidente do Brasil, ele nomeou para cá o Magalhães Barata, tá? Então, ele foi nomeando para cada estado pessoas da confiança dele. São Paulo, é claro que não ia ficar calado diante do golpe de Getúlio Vargas. Então, em São Paulo, ocorreu a Revolução Constitucionalista, que foi um movimento que exigia que o Getúlio Vargas elaborasse uma nova Constituição. Tia, o que é uma Constituição? Uma Constituição é como se fosse a identidade, a certidão de nascimento de um país. Lá na Constituição estão todos os direitos, todos os deveres, tudo do cidadão. Tá? Todas as regras que um país deve seguir. Tá tudo na Constituição. Se não houver uma boa Constituição, o presidente pode fazer o que ele quiser. Então, São Paulo exigiu, por meio da Revolução Constitucionalista, que Getúlio Vargas escrevesse uma Constituição. Opa, caiu meu brinco. Então, apesar do Getúlio Vargas ter conseguido parar com essa Revolução Constitucionalista, ele atendeu à exigência de São Paulo e assim ele fez uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1934, tá? Essa Constituição aqui é a nossa terceira Constituição. A primeira foi na Independência, a segunda foi na Proclamação da República e a terceira é aqui no governo do Vargas, tá? Vocês precisam saber isso daqui que está em azul. Quais são as principais características dessa Constituição? Primeiro, essa Constituição falou que o voto deveria ser secreto, ou seja, a pessoa não poderia chegar lá na urna e falar assim, eu voto em fulano de tal. Não poderia ser assim, o voto era secreto, ninguém saberia. O voto feminino passou a ser permitido, até esse ano as mulheres não votavam. Agora, a partir desse ano, de 34, as mulheres podem votar, podem participar da política. O trabalho para crianças foi proibido. Lembra que eu falei para vocês que nas fábricas as crianças trabalhavam? Pois é. Aqui ele tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país, que é o ensino para crianças. E ele atendeu a algumas reivindicações dos trabalhadores. Lembra que eu falei para vocês das greves? Pois é, o Getúlio Vargas atendeu algumas coisas que os trabalhadores queriam, como, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas e não mais aquela jornada de trabalho de 14 horas, o descanso semanal, ou seja, a folga, e as férias, tá bom? Opa, passei a página. Essa nova Constituição, ela foi feita por um conjunto de pessoas, por um conjunto de políticos que a gente chama de Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte votou para escolher um presidente para o país. E eles escolheram Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas continuou no poder por mais 4 anos. Então, ele entrou no poder em 1930, a Assembleia Constituinte elegeu ele de novo e ele ficaria até 38. Em 38 deveria se fazer novas eleições para entrar outra pessoa, tá? Aqui na outra página fala sobre as mulheres na política, tá bom? Por quê? Porque
durante a República, as mulheres vão se organizar para lutar pela sua participação na política, porque durante toda a história do Brasil elas não votavam, não participavam, não se candidatavam, não se elegiam. Eu quero que vocês saibam o nome de duas pessoas importantes, a Berta Lutz e a Carlota Pereira, tá? Elas são duas mulheres que lutaram muito pela participação feminina na política. A Berta Lutz criou vários grupos para lutar pelo direito ao voto e a Carlota Pereira Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal, tá? Essa daqui é a Berta Lutz e essa daqui, ó, é a Carlota, no meio de um monte de homem. Até hoje, essa questão da participação feminina na política é um tema importante. Por quê? Porque apesar das mulheres serem em maior quantidade que homens, tem poucas mulheres na política. A quantidade de mulheres na política é menor que a quantidade de homens, certo? E isso precisa ser mudado. Por quê? Porque se eu tenho poucas mulheres lá no Congresso, os nossos interesses, os interesses das mulheres não vão ser atendidos, tá? Então, é muito importante que a gente saiba isso. Aqui na outra página, eu tenho o Estado Novo. O que é o Estado Novo? Lembra que eu falei para vocês que o Getúlio Vargas ficaria na presidência até 38, e em 38 deveria haver uma eleição? Pois é, o Getúlio Vargas não queria sair do poder em 38. Então, o que ele fez? Ele deu um golpe e implantou uma ditadura para ele permanecer no poder. O que é uma ditadura? Ditadura é o contrário de democracia. Na democracia, tem participação da população. As pessoas podem votar, podem participar da política. Na ditadura, não. Ó. Ditadura é uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias que limitam a liberdade e outros direitos. Basicamente, na democracia, a população tem voz, na ditadura, a população não tem voz. Então, para o Getúlio Vargas não sair do poder, ele deu um golpe e implantou uma ditadura. E essa ditadura ficou conhecida como Estado Novo, tá? Aí, no Estado Novo, Getúlio Vargas fez várias coisas ruins. Por exemplo, anulou a Constituição, fez uma outra Constituição que ele decidiu como ia ser, fechou o Congresso Nacional, acabou com os partidos políticos. Ele mandava em tudo. Ó. O presidente passou a adotar medidas autoritárias sem consultar a população. Então, Getúlio Vargas concentrou todo o poder nas suas mãos, certo? E, além disso, ele começou a censurar os jornais, começou a censurar tudo. Começou a fazer um governo mesmo muito ruim. E esse governo dele vai durar de 37 até 45. E é isso, pessoal. Na aula de hoje, vamos até aqui. E para o simulado de vocês vai ser até aqui também, certo? Quando for para a prova, a gente vai ver um pouquinho mais desse Estado Novo do Getúlio Vargas. É isso. Beijos. Tchau.